Meus pais se mudaram para minha casa por dificuldades financeiras e trouxeram minha irmã, a filha de ouro, alegando que ela precisava de um lugar para ficar, pois estava passando por um divórcio difícil. Mas, assim que chegou, ela começou a agir como dona do lugar e teve a ousadia de exigir o quarto principal e metade da casa. Então, os expulsei. Antes de sair, roubaram várias coisas minhas, achando que ficariam impunes. Mal sabiam eles que eu já estava planejando minha vingança. Eu sempre soube que meus pais tinham favoritos, e eu nunca fui um deles, desde que me lembro. Minha irmã mais velha era o centro de tudo. Ela recebeu a melhor educação, os presentes mais caros, o apoio incondicional dos meus pais em tudo o que fazia. Eu, por outro lado, tive que aprender a me virar sozinho. Quando pedi ajuda para pagar a faculdade, me disseram que não podiam arcar com isso porque já tinham gastado muito com minha irmã. Quando quis abrir um negócio, me deram um sermão sobre responsabilidade e me disseram que era melhor conseguir um emprego estável, basicamente, para eles. Minha irmã era a filha perfeita e eu apenas existia. Por isso, quando comprei minha casa, fiz isso sem esperar o menor parabéns deles. Foi com o meu dinheiro, meu esforço e meus anos. Passei anos trabalhando, economizando cada centavo, evitando luxos desnecessários, tudo para ter meu próprio espaço, um lugar onde ninguém pudesse me dizer o que fazer ou como viver. Não foi fácil, mas eu consegui. E então, como se nada tivesse acontecido, meus pais decidiram que podiam se mudar para minha casa. Tudo começou com uma desculpa: problemas financeiros. Eles me ligaram com a voz mais lamentável, dizendo que estavam em uma situação difícil e precisavam de um lugar para ficar por um tempo. E, claro, eu, o filho ingrato que sempre teve que provar que era bom, acabei dizendo sim, porque não iria deixar meus pais na rua, certo? Mas o que eles não me disseram foi que, por um tempo, significava que pretendiam ficar indefinidamente. No começo, tentei não dar muita importância. Eram meus pais, e embora nunca tivessem sido os mais justos comigo, eu não poderia negar um teto para eles. Mas, pouco a pouco, começaram a invadir todos os aspectos da minha vida. Minha mãe redecorou minha sala sem me perguntar, porque, segundo ela, precisava de um toque mais acolhedor. Meu pai começou a convidar amigos e organizar encontros em minha casa sem sequer me consultar. E então minha irmã chegou. O casamento dela desmoronou e, como era de se esperar, correu para os braços dos meus pais em busca de ajuda. E eles, em vez de dizerem para ela encontrar suas próprias soluções, abriram as portas da minha casa para ela sem sequer me perguntar, sem sequer me avisar. Simplesmente chegou um dia com suas malas e se instalou. O problema não era apenas que ela havia se mudado sem permissão. O problema era que ela agia como se a casa fosse dela. Em menos de uma semana, já havia se apropriado dos espaços comuns, estabelecido regras ridículas como nada de barulho depois das 22 horas e até teve a ousadia de criticar a forma como organizei minha cozinha. Mas o pior de tudo veio quando, com toda a cara de pau do mundo, disse que queria o quarto principal. Segundo ela, era lógico porque tinha mais coisas e precisava de privacidade. E não só isso, também disse que deveríamos dividir a casa igualmente, porque era justo. Fiquei em choque. Em que momento a minha casa, aquela que eu comprei com meu esforço, virou propriedade comum? Quando tentei impor limites, meus pais correram para defendê-la. Disseram que ela precisava mais do que eu, que não tinha para onde ir, que eu deveria ser compreensivo. Quando lembrei a eles que essa casa era minha e que não iria compartilhá-la com ninguém, minha mãe me olhou com decepção e me chamou de egoísta. Egoísta por não querer abrir mão da minha casa, do meu espaço, da minha paz para a irmã que sempre recebeu tudo na vida. Esse foi o momento em que decidi que já tinha tido o suficiente. Não me importei com o quanto gritassem, com o quanto chorassem, com quantas vezes tentassem me manipular com a carta do "somos família". Dei um ultimato, eles tinham que sair. E quando tentaram se recusar, chamei a polícia. Não sei qual foi a expressão da minha mãe quando os policiais chegaram, mas lembro da minha irmã gritando que eu era um lixo, que me arrependeria, que estava destruindo a família. Mas eu não liguei. Porque, pela primeira vez na vida, impus meus limites. E se eles achavam que terminava ali, estavam muito enganados. A atualização.
Quando os expulsei da minha casa, pensei que finalmente teria paz. Pensei que tudo havia acabado. Que finalmente poderia aproveitar o lar pelo qual trabalhei tanto. Imaginei acordar sem o estresse de ouvir minha mãe criticando tudo o que eu fazia. Sem minha irmã ocupando meus espaços como se fossem dela. Sem meu pai trazendo amigos sem avisar. Mas o que eu não calculei foi a quantidade de coisas que minha família estava disposta a jogar contra mim. Porque, para eles, eu não era o filho que impôs limites. Eu não era o homem que defendeu o que era seu depois de anos sendo ignorado. Não. Eu era o monstro que deixou a própria família na rua. Desde o momento em que os expulsei, começou uma campanha contra mim. Não passou um dia sem que meu celular ficasse cheio de mensagens. Algumas eram insultos diretos. Como pode ser tão cruel? Você não tem coração. Não chore depois, quando precisar da sua família e ninguém estiver lá por você. Outras, por outro lado, tentavam me manipular com o peso da culpa, dizendo que minha mãe estava devastada. Sua irmã não tem para onde ir. Que tipo de filho faz algo assim? A pior parte foi que as mensagens não vinham apenas dos meus pais ou da minha irmã. Não, eles se encarregaram de levar o drama para toda a família extensa. Em questão de dias, tias, primos e até alguns amigos da família se envolveram. Vieram me dar sermões sobre como a família deve sempre vir em primeiro lugar e que uma casa não é mais importante do que o amor dos seus entes queridos. Onde estavam todos eles quando eu estava me matando de trabalhar para conseguir essa casa? Onde estavam quando meus pais me ignoravam enquanto davam tudo para minha irmã? Agora, de repente, todos tinham opiniões sobre o que eu deveria fazer com a minha propriedade. Mas a gota d'água foi descobrir o que minha mãe estava dizendo por aí. Um primo me ligou um dia, com uma voz hesitante, e me perguntou diretamente: Ei, é verdade que você queria expulsar seus pais desde o começo? Demorei um segundo para processar. O quê? Respondi, sem entender. Minha tia disse que você estava procurando uma desculpa para tirá-los daí há meses. Que desde o momento em que eles se mudaram, você já estava planejando se livrar deles. Meu sangue ferveu. Minha mãe, a mesma que praticamente se impôs na minha casa sem me perguntar, a mesma que trouxe minha irmã como se eu não tivesse voz ou voto, agora estava espalhando por aí que eu era um insensível que friamente planejou tudo para jogá-los na rua. E essa não era a única mentira. Ela também disse que minha irmã mal tinha ficado lá por algumas semanas, quando na realidade ela já estava agindo como dona da casa há meses, e que eu a expulsei do nada, sem aviso, quando na verdade tivemos várias discussões sobre sua atitude e sua tentativa descarada de se apropriar do meu espaço. Mas o pior, o que realmente me destruiu, foi descobrir que estavam dizendo para a família que eu os expulsei sem motivo real. Que sim, talvez minha irmã tenha pedido o quarto principal, mas que isso não era razão suficiente para me livrar deles daquele jeito, como se fosse apenas por isso, como se eles não estivessem ultrapassando meus limites há meses. Naquele momento, percebi que não adiantava tentar vencer essa batalha com explicações. Não importava quantas vezes eu contasse minha versão, não importava o quanto tentasse argumentar com a família, eles já tinham escolhido a narrativa deles. Eu era o vilão. E se esse era o papel que queriam me dar, então eu o assumiria com prazer. Mas a história não terminou aí, porque pouco depois descobri que minha irmã tinha levado mais do que eu imaginava. Atualização 2. Depois de semanas suportando a campanha contra mim, tentei recuperar minha paz na minha casa. Parei de responder mensagens, bloqueei alguns parentes insistentes demais e foquei em aproveitar meu espaço sem ter que lidar com a presença constante dos meus pais e da minha irmã. Mas então, um dia, enquanto fazia uma faxina, notei que algumas coisas estavam faltando. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Eu não conseguia lembrar exatamente onde tinha colocado certos objetos, então presumi que os tinha movido sem perceber. Mas quanto mais eu verificava, mais percebia que não era apenas uma questão de desorganização. Havia lacunas na casa, pequenos detalhes que me fizeram parar no meio do caminho. O primeiro golpe veio quando abri meu armário e descobri que várias peças de roupa estavam desaparecidas. Não qualquer roupa, mas especificamente roupas que eu gostava, que usava com frequência, e até algumas peças caras que comprei para ocasiões especiais.
Revirei a casa inteira, convencido de que talvez tivesse deixado na lavanderia ou em outro lugar. Nada. Então veio o segundo golpe, a cozinha. Meu conjunto completo de facas de alta qualidade, aquelas que me custaram uma fortuna, tinham sumido, assim como alguns dos meus eletrodomésticos mais caros, como o meu liquidificador profissional e uma cafeteira que um amigo me deu de presente. Verifiquei cada canto da cozinha, abri gavetas e prateleiras como um louco, mas os objetos simplesmente não estavam lá. E então me caiu a ficha. Minha irmã não saiu de mãos vazias. Fiquei cego de raiva. Ela não teve apenas a audácia de se mudar para minha casa sem pedir, não apenas tentou tomar meu quarto, não apenas transformou meu lar em um campo de batalha com meus próprios pais do lado dela, mas, quando a expulsei, decidiu levar o que queria, como se tivesse direito. E não era só uma ou duas coisas. Depois de conferir tudo com calma, confirmei que vários itens decorativos, pequenos objetos de valor que eu tinha na sala e até alguns relógios que guardava em uma caixa dentro do meu quarto também tinham sumido. Minha irmã me roubou. E o pior de tudo? Ela fez isso com total intenção. Não foi um engano, não foi ela acidentalmente pegando algo dela junto com minhas coisas na pressa de sair. Não. Ela escolheu exatamente o que queria levar. Coisas que sabia que eram valiosas, que eu gostava, que eram importantes para mim. Respirei fundo, tentando me acalmar. Pensei em ligar para ela, confrontá-la diretamente, exigir que devolvesse tudo. Mas, no fundo, eu já sabia o que aconteceria se eu ligasse. Ela fingiria inocência. Ela fingiria estar ofendida. Agiria como se eu estivesse exagerando. Talvez até tentasse inverter a história e contar para a família que eu a estava acusando injustamente. E se eu ligasse para meus pais, seria ainda pior. Eles diriam que eu estava exagerando. Que, com certeza, as coisas estavam em algum lugar e eu só não as tinha visto. Que importância tinham algumas facas ou uma cafeteira quando eu tinha uma casa inteira para mim? Eu não conseguiria justiça desse jeito. Então decidi fazer algo diferente. Em vez de agir impulsivamente, tomei meu tempo. Revisei com calma tudo o que estava faltando. Fiz uma lista detalhada. E então comecei a planejar meu próximo passo. Porque isso não era mais apenas um conflito familiar. Isso era uma guerra. E minha irmã acabava de me dar a justificativa perfeita para a vingança que eu estava planejando. Atualização 3. Não tenho palavras para descrever a fúria que senti ao terminar de revisar tudo que havia sumido da minha casa. Não era apenas a quantidade de coisas. Nem o fato de serem objetos caros ou importantes para mim. O que fez meu sangue ferver foi a audácia com que minha irmã fez isso. Eu conseguia imaginar a cena. Ela andando pela minha casa com aquela atitude de superioridade. Decidindo o que ia levar. Como se estivesse em um shopping. Com a certeza de que não haveria consequências. Porque, no fim, o que eu poderia fazer? Chorar? Implorar para ela devolver? Ela estava enganada. Mas antes de fazer qualquer coisa, antes de declarar guerra abertamente, eu precisava estar preparado. Eu não cairia no jogo de vítima dela. Não daria a ela a oportunidade de distorcer a história a seu favor. Então me segurei e comecei a juntar provas. O primeiro passo foi verificar as câmeras de segurança. Quando as instalei dentro e fora da minha casa, nunca imaginei que precisaria delas para flagrar minha própria família me roubando. Elas eram, principalmente, para a segurança geral. Para evitar que estranhos entrassem. Não para espionar as pessoas que, em teoria, deveriam me respeitar. Mas lá estava a prova. Naquela noite, com o maxilar travado e respirando pesadamente, sentei na frente do computador e rebobinei as gravações até o dia exato em que minha irmã saiu da casa. O que vi me gelou até os ossos. Não era só ela. Minha mãe estava ajudando. As imagens mostravam minha irmã e minha mãe andando pela minha casa com uma calma repugnante. Carregando caixas. Colocando coisas em sacolas grandes. Minha irmã chegou até abrir meus armários. Escolhendo cuidadosamente o que queria levar. Vi ela pegando minha cafeteira. A mesma que me custou uma fortuna e que eu usava todas as manhãs.
Vi ela carregando meu liquidificador profissional, colocando minhas facas na caixa, pegando relógios, roupas, até pequenas decorações que eu tinha na sala. Mas o que me enojou foi a atitude da minha mãe. Em um momento da gravação, enquanto colocava minha cafeteira em uma das sacolas, minha mãe riu. Ela riu como se tudo isso fosse uma piada. Como se não estivessem cometendo um roubo descarado. Elas se olharam com cumplicidade. Como se tivessem ganhado algo. Como se isso fosse algum tipo de vitória. E ali eu entendi tudo. Isso não era apenas uma reação da minha irmã por ter sido expulsa. Minha mãe estava do lado dela. Sempre esteve. E, na cabeça delas, elas não estavam roubando. Não estavam fazendo nada de errado. Apenas estavam pegando o que, na visão delas, já lhes pertencia. Porque eu não merecia ter mais do que minha irmã. Porque eu nunca fui prioridade para elas. Porque, na visão distorcida delas, minha casa não era inteiramente minha. Era da família. Era um recurso que elas podiam explorar. Algo que podiam pegar sempre que quisessem. Porque, no fim do dia, na mente delas, eu nunca deixei de ser o filho mais novo. Aquele que tinha que aceitar tudo o que decidissem. Só que desta vez, eu não ia permitir. Depois de assistir aos vídeos, parei um momento para respirar. Eu não podia agir impulsivamente. Não podia deixar a raiva me fazer cometer um erro. Então fiz algo melhor. Peguei o telefone e comecei a escrever uma mensagem para minha irmã. Eu não ia acusá-la diretamente. Ainda não. Apenas disse que, enquanto organizava a casa, percebi que algumas coisas estavam faltando. E perguntei se, por acaso, ela poderia ter levado algo dela por engano junto com minhas coisas. Esperei pela resposta. E recebi em minutos. Não sei do que você está falando. Eu não peguei nada. Lá estava. Ela nem hesitou em mentir para mim. Não tentou se justificar. Não tentou amenizar. Simplesmente negou imediatamente. Com total segurança. Com a confiança de quem achava que estava segura. Decidi pressioná-la um pouco mais. Tem certeza? Estou sentindo falta de muitas roupas e alguns eletrodomésticos. Você não os viu quando saiu? Silêncio. Ela demorou um pouco mais para responder. Talvez a mamãe tenha pegado alguma coisa achando que era dela. Por que você está tão obcecado com isso? Você realmente vai ficar contando cada coisinha que possui? Ali eu soube. Ela e minha mãe tinham certeza absoluta de que eu não faria nada. Para elas, era apenas um incômodo passageiro. Um pequeno problema que logo seria esquecido. Mas elas estavam erradas. Eu não podia simplesmente ir até a casa delas e exigir minhas coisas de volta. Isso só me faria parecer desesperado e daria à minha mãe a oportunidade de usar seu discurso clássico: você está exagerando ou você deveria compartilhar com sua irmã. Então fiz algo melhor. Liguei para uma amiga que trabalhava com assessoria jurídica. Eu não queria processá-las imediatamente, mas queria saber quais eram minhas opções. Mostrei a ela as gravações. Expliquei a situação. E, sem hesitação, ela me disse que eu tinha provas suficientes para registrar uma queixa por furto. Não por um mal-entendido. Não por uma simples confusão familiar. Furto. E a melhor parte era que a maioria dos objetos que elas levaram tinha notas fiscais em meu nome. Se você decidir seguir em frente, minha amiga me disse, isso pode escalar rapidamente. Tem certeza de que quer fazer isso? Olhei para ela. E soube, naquele momento. Sim. Eu ia fazer isso. Mas não imediatamente. Porque, se eu aprendi algo com minha família, foi que o golpe mais forte era aquele que vinha quando menos se esperava. Se minha irmã e minha mãe achavam que podiam pegar o que era meu sem consequências, estavam prestes a receber a lição mais dolorosa de suas vidas. Eu só precisava do momento perfeito. Atualização 4. Quando desliguei a ligação com minha amiga advogada, meu plano já estava claro na minha cabeça. Se eu queria destruir a certeza com que minha irmã e minha mãe agiam,
Precisava fazer isso de um jeito que sentissem todas as consequências de suas ações. Eu não ia deixar isso passar impune. Então, planejei cada passo com calma. Friamente. Elas pensavam que eu era o mesmo de sempre. Aquele que ficava em silêncio quando faziam algo comigo. Aquele que deixava passar para manter a paz na família. Elas não sabiam que a pessoa com quem estavam lidando agora não era mais um capacho. E estavam prestes a descobrir da pior maneira. A primeira coisa que fiz foi registrar a queixa por furto. Fui com minha amiga até a delegacia e apresentei tudo o que tinha. Os vídeos das câmeras de segurança, onde minha irmã e minha mãe apareciam claramente pegando minhas coisas. As notas fiscais de todos os eletrodomésticos, móveis e objetos que levaram de mim, provando que estavam no meu nome. Um inventário detalhado de tudo que sumiu da minha casa. O policial que me atendeu foi muito direto. Isso é um caso de furto e roubo. Não importa que sejam da sua família. A lei é a lei. Eu não sabia qual reação esperar das autoridades. Mas, quando vi que levaram meu caso a sério, senti uma satisfação que não consigo descrever em palavras. Pela primeira vez, alguém viu o que aconteceu e não tentou minimizar com frases como: "Mas é sua família" ou "Com certeza vocês podem resolver isso conversando". Não. Isso não era um simples problema familiar. Era um crime. A queixa foi registrada. E a polícia me explicou que a primeira medida seria chamá-las para prestar depoimento. Elas teriam que dar sua versão dos fatos. E, se não conseguissem justificar por que estavam com minhas coisas, os objetos roubados seriam recuperados legalmente. Foi aí que tudo deixou de ser um jogo para elas. Porque, até então, minha irmã e minha mãe achavam que podiam me ignorar e seguir com suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas quando receberam a notificação da denúncia, a realidade bateu na cara delas. O primeiro ataque não demorou a vir. Minha mãe me ligou primeiro. Eu já sabia o que ela faria. Manipulação. Chantagem emocional. Tentaria me fazer sentir culpado. Mas o que eu não esperava era que, desde o primeiro segundo, ela já começasse a gritar: "Como você ousa denunciar sua própria mãe? Isso é um escândalo desnecessário. Só pegamos algumas coisinhas porque sua casa também é nossa casa. Você vai chamar a polícia por algumas coisinhas sem importância? Algumas coisinhas sem importância?" Interrompi. Pensei na cozinha vazia. Nas prateleiras do meu quarto bagunçadas. Nos objetos que demoraram anos para serem conquistados e agora tinham desaparecido. Nos relógios de colecionador que levei anos para conseguir. "Mãe, você roubou." Não dei tempo para que ela respondesse. "Você quer continuar discutindo isso comigo? Ou quer falar sobre isso com a polícia quando for chamada para depor?" O silêncio da minha mãe foi absoluto. Eu quase podia vê-la abrindo e fechando a boca sem saber o que responder. Porque essa era a diferença entre o antigo eu e o novo eu. Eu não estava discutindo com ela emocionalmente. Eu não estava implorando. Eu não estava pedindo. Eu estava deixando claro para ela que isso era real. "Você tem duas opções", continuei. "Ou devolve tudo o que pegou. Ou seguimos com o processo legal." Minha mãe respirou fundo. E então disse: "Somos família. Não podemos fazer isso um com o outro. Você deveria ter dito isso para minha irmã quando ela estava roubando tudo que podia da minha casa." Desliguei. Eu sabia que minha mãe e minha irmã tentariam manipular o restante da família. E eu estava certo. Não demorou nem um dia para começarem a espalhar a versão delas da história. É porque meu irmão nos expulsou e agora está nos denunciando por coisas que ele nem precisava. Meu irmão sempre foi egoísta. Nunca quis nos ajudar. Ele está fazendo tudo isso por vingança. Porque o tiramos de nossas vidas. Recebi mensagens de tias, primos. Até minha avó me escreveu. Todas com variações da mesma coisa. Conversem como família. Resolvam isso sem precisar de denúncias. Você vai se arrepender de tratar sua mãe assim no futuro. Não respondi nada.
A única coisa que fiz foi compartilhar os vídeos sem dizer uma palavra. Simplesmente enviei os clipes da minha irmã e minha mãe pegando tudo e deixei o silêncio fazer seu trabalho. Meu celular explodiu com notificações. Pessoas se desculpando por me atacarem sem conhecer a história completa. Tios agora indignados, dizendo que não podiam acreditar que minha mãe havia feito aquilo. E o melhor de tudo, mensagens de parentes que antes tinham virado as costas para mim, dizendo que, se eu precisasse de ajuda com os trâmites legais, eles estavam do meu lado. Atualização 5. O dia em que minha irmã e minha mãe receberam a notificação formal da denúncia foi quando a arrogância delas finalmente se quebrou. Desde o momento em que a polícia entrou em contato para convocá-las a depor, a atitude delas mudou de zombaria e desprezo para histeria total. Minha mãe tentou me ligar várias vezes, mas ignorei todas as chamadas. Não havia mais nada a ser dito. No dia da audiência, cheguei com minha advogada e todas as provas organizadas. Os vídeos das câmeras de segurança, onde minha irmã e minha mãe apareciam claramente retirando meus pertences da casa, como se fosse um saque. As notas fiscais provando que todos aqueles objetos eram meus. E uma lista detalhada de tudo o que elas roubaram. Quando minha irmã e minha mãe entraram na sala, seus rostos eram um verdadeiro poema. Elas já não tinham aquela arrogância. Minha irmã parecia prestes a chorar, enquanto minha mãe me olhava com uma mistura de súplica e raiva, como se não pudesse acreditar que eu realmente tinha ido tão longe. Tentaram se defender com argumentos patéticos. Minha mãe insistiu que somos família e que tudo aquilo era desnecessário. Disse que eu estava exagerando, que não foi um roubo porque, segundo ela, a casa sempre pertenceu a todos. Minha irmã tentou se fazer de vítima, dizendo que não tinha onde morar e que só pegou algumas coisas porque achava que eu não precisava delas. Minha advogada destruiu todas as desculpas com simples lógica e provas. Perguntou se elas podiam provar que qualquer um daqueles bens pertencia a elas. Não puderam. Perguntou se tinham alguma prova de que eu havia autorizado que levassem as coisas. Nada. Então, mostrou os vídeos e leu as notas fiscais. O juiz não demorou a tomar uma decisão. A sentença foi clara, elas tinham que devolver tudo o que haviam levado em até 15 dias, e além disso, pagar uma multa por tentarem negar as provas e mentirem em seus depoimentos. Minha irmã ficou pálida ao ouvir sobre a multa. Elas não tinham dinheiro para pagá-la. E eu sabia disso. O que significava que, pela primeira vez, seriam elas que teriam que sacrificar seu conforto para consertar um problema que criaram sozinhas. Assim que saímos da audiência, minha mãe tentou se aproximar de mim. Dessa vez, seu tom não era mais de raiva, mas de súplica. Filho, não faça isso. Como pode ser tão cruel com sua própria família? Eu ri na cara dela. Cruel? Cruel foi o que vocês fizeram quando me roubaram e depois riram de mim. Isso aqui é justiça. E, sem dizer mais nada, me virei e fui embora. Nos dias seguintes, toda a família testemunhou a queda de minha mãe e minha irmã. Como não tinham dinheiro para pagar a multa, a polícia iniciou a apreensão dos bens delas. Foram até a casa onde estavam morando e começaram a levar móveis, televisores, eletrodomésticos. Minha irmã entrou em pânico. Tentou gritar com os oficiais, insultá-los, fazer um escândalo, mas não adiantou nada. A lei já estava em ação, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. Foi nesse momento que, finalmente, ela me ligou. Por semanas, me ignorou. Me tratou como se eu fosse inferior, como se minha casa pertencesse a ela, como se eu não tivesse o direito de defender o que era meu. Mas agora estava desesperada. Sua voz tremia, completamente diferente da pessoa arrogante que exigiu meu quarto principal e metade da minha casa. Por favor, faça eles pararem. Não senti pena. Não senti culpa. Senti satisfação. Por que eu faria isso? Perguntei com completa frieza. A mamãe está chorando. Ela diz que estamos perdendo tudo. Eu ri. Estamos perdendo tudo? Não. Vocês estão perdendo tudo. Eu só estou pegando de volta o que é meu. Ela tentou se justificar.
Disse que não achava que isso fosse chegar tão longe, que só queriam algumas coisas, que tudo isso poderia ter sido resolvido sem envolver advogados. Ela gritou, chorou, tentou me manipular, mas eu não cedi. Apenas ouvi com calma até que ela finalmente entendeu que eu não ia ajudá-la. Você está feliz, não é? Ela disse com a voz quebrada. Desliguei sem responder. Depois disso, elas nunca mais entraram em contato comigo. Minha mãe tentou pedir ajuda a outros parentes, mas a maioria virou as costas para ela depois que expus o que fizeram. Alguns lhe emprestaram um pouco de dinheiro, mas não foi o suficiente para tirá-la do buraco em que havia caído. Minha irmã perdeu o emprego pouco tempo depois, porque seu chefe descobriu que ela tinha um registro por roubo e não quis mantê-la na empresa. Onde elas estão agora? Não sei, e não me importo. Sei que tiveram que se mudar para um lugar menor e que seu status de rainhas da família desmoronou. Ninguém mais as vê como vítimas. E eu? Continuo na minha casa, com todas as minhas coisas recuperadas, aproveitando a paz que elas tentaram me tirar.